Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sexta-feira, 25 de junho de 2021, data em que começa a sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A sexta rodada mal terminou, né? Ainda teve jogo nesta quinta-feira e ainda tem mais um jogo a ser disputado entre Botafogo e CSA. Essa partida foi adiada por conta do estádio Newton Santos estar sendo palco da Copa América e ainda não tem data para acontecer. Mas a sétima rodada já começa nessa sexta-feira com vários jogos, inclusive com um clássico, hein? O Vila Nova, que acabou aí de demitir o técnico Wagner Lopes, recebe o Goiás lá no Oba, hein? Jogo aí de duas equipes goianas que estão em situações extremas na tabela. Um time está na vice-liderança e o outro na zona de rebaixamento. Então nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês o jogo a jogo e também como está a situação de cada uma das equipes na tabela de classificação. Colocando então aqui na tela a tabela, né, da Série B, para a gente aí ter um melhor entendimento enquanto eu vou passando as informações. Como eu falei, a rodada começa nessa sexta-feira às 16h30 com o jogo lá na ressacada entre Avaí e CRB. O Avaí está indo muito mal aí nesse início de campeonato, está na 18ª colocação com apenas 4 pontos ganhos. É bem verdade que o Avaí tem um jogo a menos, né? Aquele jogo contra o Remo que deveria ter acontecido no último sábado foi adiado por conta das chuvas, mas o Avaí está numa situação difícil e precisa vencer em casa para deixar a zona do rebaixamento. O time aí que vem de uma derrota doída para o Goiás. O CRB que tem oscilado bastante aí nessa Série B, ele é o sexto colocado com 10 pontos, vem de vitória aí sobre o Brasil de Pelotas. Um pouco mais tarde, às 19 horas, lá no estádio Germano Krieger, em Ponta Grossa, o Operário vai jogar contra o Confiança. O Operário vem fazendo uma campanha muito forte nessa Série B, inclusive já derrotou Vasco lá em São Januário e derrotou o Cruzeiro, né? O Operário aí pegando dois dos chamados grandes aí dessa Série B. É o terceiro colocado com 11 pontos e está ali brigando pela vice-liderança com o Goiás e também tentando aí diminuir a distância para o líder náutico. Já o Confiança que se recuperou na rodada passada, venceu o Vila Nova, né? Resultado até que causou a demissão do técnico do Vila Nova. É o 11º colocado com 7 pontos, mas está apenas 2 pontos acima da zona de rebaixamento. Então o Confiança aí precisa de um resultado positivo fora de casa para se afastar um pouquinho mais da zona do rebaixamento. Também nessa sexta-feira, às 19 horas, o Brasil de Pelotas vai receber a Ponte Preta lá no estádio Bento Freitas, né? O Brasil de Pelotas, ele é o 16º colocado com 5 pontos, é o último time fora da zona de rebaixamento. Só não está na zona de rebaixamento por ter melhor saldo de gols que o Vila Nova. Então o Brasil precisa fazer o dever de casa aí para se afastar um pouco da zona de rebaixamento. Já a Ponte Preta ainda não venceu no campeonato, é a última colocada com apenas 2 pontos, né? E precisa vencer aí para aliviar a pressão para cima do Gilson Kleina e também tentar deixar a zona do rebaixamento nessa rodada. Talvez nem mesmo a vitória tire a macaca do Z4 nessa rodada, né? A Ponte Preta tem apenas 2 pontos e tem várias equipes ali dentro e fora da zona do rebaixamento que soma 5 pontos. Então a Ponte Preta está numa situação difícil nesse início de Série B. Seguindo aqui com a rodada, se ontem nós tivemos um duelo de dois campeões brasileiros entre Vasco e Cruzeiro, nesta sexta-feira também teremos um duelo entre dois times campeões brasileiros da Série A. Eu estou falando de Guarani e Coritiba. As equipes verdes se enfrentam lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, jogo que começa às 7 da noite. O Bugre, que vem de empate fora de casa contra o Remo, é o 7º colocado com 9 pontos, né? Tá ali na 7ª colocação com 9 pontos ganhos, tentando entrar dentro do G4, enquanto que o Coritiba fecha o G4. O Coxa é o 4º colocado com 10 pontos ganhos, né? E pode aí terminar a rodada na vice-liderança. Ainda nessa sexta-feira teremos o clássico, né? Como eu citei, o duelo entre Vila Nova e Goiás. Esse jogo vai ser às 9h30 da noite, lá no estádio Oba, né? No Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. E o Vila Nova, né, por conta aí dessas 3 derrotas seguidas, que acabou custando o emprego do técnico Wagner Lopes, o Tigre ele abre a zona do rebaixamento. Ele está na 17ª colocação com apenas 5 pontos ganhos. Então o Vila precisa vencer o clássico para deixar a zona de rebaixamento. Já o Goiás é que vem de uma vitória por 3-0 sobre o Avaí, é o vice-líder com 11 pontos. Então o Goiás quer se aproveitar aí do mau momento do seu rival para se manter por mais uma rodada dentro do G4, né? O Goiás aí, segundo colocado com 11 pontos. Rodada segue no sábado, né? Com o Sampaio Corrêa jogando às 4h30 da tarde contra o Botafogo lá no Castelão, em São Luís.
O Sampaio Corrêa, ele ocupa a 8ª colocação com 9 pontos ganhos, enquanto que o Botafogo, né, o fato do Botafogo não ter entrado em campo ainda pela 6ª rodada, lhe custou um lugar no G4. O Botafogo agora é o 9º colocado com 8 pontos, né? O Fogão precisa vencer aí fora de casa para se aproximar de novo da zona de classificação. Também no sábado, às 6h30 da tarde, vamos ter um duelo aí de duas equipes que estão mal no campeonato. O Vitória recebendo o Londrina. O Vitória é o 13º colocado com 6 pontos, está apenas um ponto acima da zona do rebaixamento, enquanto que a equipe do Londrina ainda não venceu. O Tubarão é o penúltimo colocado com 4 pontos, empatou 4 jogos e perdeu 2. Então o Londrina aí precisando vencer em Salvador para sair da zona do rebaixamento. O jogo vai acontecer lá no estádio Barradão. Também no sábado, às 21 horas, teremos um jogo bastante interessante, o Náutico recebendo a equipe do Remo. Esse jogo vai acontecer lá no Estádio dos Aflitos. O Náutico é o líder único invicto do campeonato, soma 16 pontos ganhos, vem fazendo aí um dos melhores inícios de Série B na era dos pontos corridos, e busca aí mais uma vitória em casa, né, para manter o embalo aí e se manter aí por mais uma rodada dentro do G4 e criar aquela gordura, né, porque a gente sabe que todo time na Série B, seja ele o melhor time ou o pior, vai passar por um mau momento, né, então o Náutico aí já buscando criar uma gordura para não passar sustos lá na frente. Já a equipe do Remo, né, o Remo aí que a torcida já está começando a pegar no pé por conta dos maus resultados, é o 14º colocado, tem 6 pontos, tem aquele jogo a menos contra o Avaí, né, mas um tropeço lá no Recife, lá no Estádio dos Aflitos, pode deixar o Leão na zona do rebaixamento. Rodada segue no domingo, né, com o jogo às 8h30 da noite no estádio Rei Pelé, onde o CSA vai receber o Cruzeiro. O CSA, que está com um jogo a menos que a maioria das equipes, é o 15º colocado com 5 pontos ganhos, né? Venceu seu último compromisso, o que lhe tirou da zona do rebaixamento, enquanto que a equipe do Cruzeiro, que bateu o Vasco nessa quinta-feira, subiu para a 11ª colocação, soma 7 pontos ganhos, né? O Cruzeiro aí tentando se aproximar do G4. E para fechar a rodada, também no domingo às 9 da noite, o Vasco vai receber o Brusque. O Vasco que perdeu para o Cruzeiro, mas mesmo assim ainda se manteve ali na 10ª colocação com 7 pontos, um ponto atrás do Botafogo, que é o 9º colocado. Já o Brusque que teve também um início muito forte de Série B, parece que perdeu um pouquinho o ritmo, né? A equipe venceu as 3 primeiras, aí teve aquele jogo contra o Coritiba adiado e depois não venceu mais, acabou perdendo por Vitória em Salvador por 3-1 e na rodada passada ficou no empate sem gols com o Sampaio Corrêa. Então essa é a situação do Brusque, 5º colocado com 10 pontos, tentando aí voltar para o G4. Bom, vamos repassar então aqui rapidinho os resultados da última rodada, né? Para quem não acompanhou, vamos passar aqui os resultados da 6ª rodada. A rodada começou com a vitória do Confiança sobre o Vila Nova por 1-0 na terça-feira. Também na terça-feira tivemos aí 3 empates sem gols. Brusque 0, Sampaio Corrêa 0, Ponte e Operário 0-0 e Remo e Guarani também 0-0. Ainda na terça-feira, o Goiás venceu o Avaí por 3-0. Ainda outro jogo disputado na terça-feira, o Coritiba bateu Vitória por 1-0, enquanto que o CRB venceu o Brasil de Pelotas por 2-1. Na quarta-feira tivemos mais um 0-0 lá no Estádio do Café, o Londrina ficou no empate sem gols com o Náutico. E nesta quinta-feira, como eu citei, o Cruzeiro bateu a equipe do Vasco pelo placar de 2-1. Bom, pessoal, então essas as informações aí que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like e deixa aqui nos comentários o palpite de vocês para o clássico goiano dessa noite, né? Quem que você acha que vai se dar melhor? Você acha que o Vila Nova vai se recuperar dessa má fase e vai vencer aí o seu rival para deixar a zona de rebaixamento? Ou você acha que o Goiás vai querer se aproveitar né, da má fase aí do Vila Nova para vencer mais uma e não deixar o Náutico disparar mais ainda na liderança do campeonato? Deixa aqui nos comentários aqui a opinião de vocês, que eu estou muito curioso para saber. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até um próximo vídeo. Valeu!